Vamos continuar então. Com relação à classificação de imigrantes, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Por vezes aparece nas provas e em questões a nomenclatura que vai diferenciar o cara que está chegando ou que está saindo de um determinado país. Existe um nome próprio para esse tipo de movimento, esses tipos de movimentos, né? Quando o cara, deixa eu pegar aqui o meu laser. Quando o cara tá chegando, né, ele tá entrando em um determinado país ou território, ele é classificado como imigrante, ele tá indo pro interior, tá? Quando eu estou saindo de um país de origem e indo para outro, perante esse país aqui, ao olhar desse país, eu sou vista como uma emigrante. Por quê? Porque eu estou saindo, eu estou indo para o exterior. Então, presta atenção. Imigrante e interior. Emigrante e exterior, tá? Presta bem atenção nisso. Então, imigração, eu tô falando do fluxo de pessoas que chegam num lugar. E emigração, eu estou fazendo uma análise, né, da quantidade de pessoas que está saindo desse lugar, beleza? E com relação aos refugiados, né, de certa forma, eles estão inseridos, né? Eles podem ser imigrantes ou imigrantes, né, de uma forma genérica, né? Mas a gente dá um nome específico para essa pessoa que faz a migração forçada, né? Com essa migração internacional forçada. Então a gente chama de refugiados, tá? Ele não teve esse planejamento, ele não teve escolha. Então ele vai passar por situações precárias até se tornar um migrante, digamos que legal, né? Mediante a aceitação de um país, da entrada, né, para o asilo dessas pessoas que estão sendo forçadas a sair do seu lugar de origem, tá? Geralmente a gente tem muitas questões sociais envolvidas com crianças, né? Porque são pessoas que vão estar passando por um fluxo, né, perigoso, com riscos, com violência, com fome, né? Então a gente tem um órgão específico, né, da ONU, que é a Acnur, né, que é um órgão que vai, uma instituição dentro da ONU que vai setorizar os cuidados para os refugiados no mundo, tá? Então aqui a gente tem a Unicef também, que está cuidando das criancinhas aqui venezuelanas, né? Porque a Venezuela, ela atualmente está passando por um processo com grande emigração, pessoas saindo da Venezuela e adivinha só, indo em direção aonde? Indo em direção ao Brasil, né? As fronteiras aqui, né, da região norte do Brasil, tá? Então a gente está recebendo muitos imigrantes venezuelanos, tá? Então perceba só, a minha referência quando eu falo da Venezuela, né? O que ela tá passando? Ela tá passando por um processo de emigração forte. Estão saindo, tá? Pessoas de lá. E o Brasil está recebendo um monte de imigrante venezuelano. É o mesmo fenômeno, só que com perspectivas diferentes. E olha só que interessante, eu posso classificar essas pessoas, na verdade, como refugiados, né? Refugiados, porque muitos estão, de fato, se planejando para sair, mas muitos estão saindo de forma compulsória, porque não tem nem o que comer, né? Então essas pessoas que não têm nem o que comer, que estão passando por uma perseguição política, né, por uma guerra civil lá na região, vai acabar saindo e ela vai ser, na verdade, uma refugiada, tá? Perfeito? É bem tranquilo, gente, é só você tomar cuidado com as referências, né, das análises que estão sendo propostas para vocês, tá? E agora a gente vai falar sobre alguns tipos de deslocamentos, beleza? Eu vou falar aqui um pouquinho desses 5 tipos de deslocamentos que são super importantes e super recorrentes, né, nos nossos vestibulares. E se vocês forem parar para fazer uma análise, gente, esse é um tipo de tema, presta atenção. Esse é um tipo de tema, população, que você não pode de jeito nenhum deixar de estudar. É um tema que ele está presente em todos os concursos, em todos os vestibulares que caem em geografia.
É um tema central, porque a gente precisa entender o espaço, mas o espaço é feito de pessoas e é feito de dinâmicas, né, que acontecem entre essas pessoas. Então, preste atenção. Se é para priorizar alguma coisa, prioriza o estudo de população, gente. Lógico que você tem um monte de coisa para estudar, tá? Não vai estudar só a população, que também não vai adiantar, não. Mas não deixe de aprofundar sobre esse tema, tá? Então vamos falar agora aprofundando sobre cada um desses temas, para você saber o que são esses tipos de deslocamentos. O primeiro que eu vou falar é o movimento pendular. Cuidado, muita gente erra o movimento pendular. Movimento pendular ou deslocamento pendular, migração pendular, enfim. Tem pêndulo no meio, né? O que é isso? É um deslocamento diário. O que o pêndulo faz? Ele vai e vem, né? Por isso que essa migração, ela tem esse termo pendular. Significa que é um deslocamento diário. Tem que ser diário, tá? Tem que ir todo dia. Sai da sua casa e vai para um outro lugar. E esse lugar, Mayara, é distante, mas está dentro da cidade. Então não é movimento pendular. Exemplo, no Rio de Janeiro. Eu trabalho em Copacabana, mas eu moro em Campo Grande. É chão, é longe. Ainda mais se você for de transporte público. Você vai demorar aí mais de 1 hora, no mínimo, né, no seu deslocamento. Demora, é cansativo, o transporte é precário, enfim, tem toda uma questão ali que envolve isso. Mas você não saiu da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então isso não é movimento pendular, beleza? Não tem a ver com o tempo do deslocamento. Você pode demorar 3 horas no trânsito, 3 horas se deslocando, 4 horas. Não importa, se você está dentro da cidade, não é um movimento pendular. Agora, você saiu da cidade e você demorou 20 minutos para sair da cidade, não interessa o tempo. Se você saiu da cidade, é movimento pendular. Exemplo, trabalho em Copacabana e moro em Niterói. Niterói é cidade vizinha do Rio de Janeiro. Vou pegar a ponte Rio-Niterói ou vou pegar a barca e eu chego em 20 minutos. Beleza, movimento pendular. Mas Mayara, o cara que mora em Campo Grande saiu de casa cedo e só chegou 3 horas depois do trabalho. Não é movimento pendular? Não. Deu pra entender as relações, gente? Tá? Pra ser movimento pendular, tem que sair da cidade, tá? Então, eu tô falando trabalho aqui, mas pode ser também estudo. O que importa é a jornada casa-trabalho ou casa-estudo, tá? Então, olha o exemplo aqui que eu trouxe, da região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro, né, ela vai ser esse espaço que vai ter esse fluxo muito intenso de pessoas saindo das regiões dos municípios ao redor da metrópole, né, ao redor da capital, que no caso também se chama Rio de Janeiro, né? Aqui, cidade do Rio de Janeiro. Mas você tem outros municípios ao redor que dependem, né, de serviços, né, como por exemplo a educação, dependem de um posto de trabalho, né, em maior quantidade, enfim, hospital, saúde, enfim, tudo isso tem em muito mais quantidade e diversidade nas metrópoles, nas cidades, né, nas capitais. Então é normal que os outros municípios que estão ao redor, que compõem essa região metropolitana, né, sejam aí, tenham, né, de certa forma, um alto percentual de pessoas que façam movimento pendular. Então, preste atenção. Movimento pendular está relacionado muito com a questão da urbanização, com relação à região metropolitana, tá? Por quê? Na região metropolitana eu vou ter a metrópole, a capital, e que vai ter uma hierarquia, né, urbana mais elevada perante os outros municípios. E as pessoas, né, ocupam esses espaços. Logo, elas vão fazer deslocamentos diários, né, saindo da sua casa, indo para a metrópole e retornando, né, para descansar, para dormir em suas casas, em seus municípios.